O DDA significa distúrbio de atenção. Ele é caracterizado por ser um distúrbio ou uma disfunção neurológica, o que significa que o cérebro ele funciona de uma forma diferente. Não é um cérebro com problema ou algo do gênero, ele só funciona de um modo diferente aos cérebros de pessoas que não detêm o distúrbio. O caminho que o cérebro de um DDA percorre para tomar determinadas atitudes, ações, é diferente. O distúrbio ele é caracterizado por 3 pontos importantes. É uma tríade, basicamente, que é a desatenção, impulsividade e a hiperatividade. Porém, não é uma regra, pois tem o déficit de atenção predominantemente desatento e o déficit de atenção predominantemente hiperativo. E tem a junção dos dois, que é uma pessoa desatenta e hiperativa. Com relação a cada aspecto, eu vou falar um pouco a respeito. A desatenção, como o nome já diz, é a falta que a pessoa tem ou a dificuldade em se atentar às coisas. Por exemplo, tá assistindo uma aula da faculdade e alguém passa no corredor assoviando. Já é o suficiente para desconcentrar a pessoa. E com esse assobio que lhe roubou a atenção, ela começa a focar em outras coisas. Por exemplo, o que eu tenho que fazer depois da faculdade? Será que eu vou chegar em casa cedo? E se eu perder o ônibus? A cabeça começa a viajar em outros assuntos que não tem nada a ver com a aula. E aí, quando você volta, percebe que perdeu muita informação, não sabe do que o professor está falando. Mas apesar de existir essa desatenção, também tem o seu oposto, que é a superatenção. O hiperfoco, também é conhecido assim, ele ocorre quando a pessoa gosta muito de um determinado assunto e ela fica muito centrada naquilo. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de videogame, ela consegue passar horas e horas e horas e horas jogando sem perceber que o tempo passou, porque ela perde a noção do tempo. Mas tem outros exemplos, deixa eu ver, assistindo série, coisas que lhe agradam, lendo um livro, ela consegue devorar um livro em um segundo, o que seria ao contrário de um estudo para a faculdade numa matéria que a pessoa não gosta. Porque não é só ter dificuldade para prestar atenção, é um esforço muito maior por parte do cérebro para realizar tal ação. E isso se difere das pessoas que não detêm, que são típicas. Uma pessoa com DDA, ela é atípica. Para as pessoas típicas, elas sentam e assistem a aula, anotam. Para um DDA não é tão simples, porque além de focar ser difícil, às vezes a anotação é vaga. Quando vai estudar, percebe que na hora fazia sentido as anotações, mas depois não sabe do que tinha relação. É meio confuso. Pessoas com DDA são meio desorganizadas. Não é só em questões físicas, quarto bagunçado, também são outras questões da vida. Relacionamento, tudo é meio que uma desordem. Falando da desorganização, também entra a questão de fazer coisas pela metade. Começou a ler o livro, aí se distraiu, aí começa a fazer um lanche, larga o lanche no meio, aí vai trocar de roupa, aí volta, lembra que tinha que fazer uma redação e depois sai porque tá cansado. Enfim, começa uma atividade, não termina e vai para outra porque perde um desinteresse, porque lembrou que tinha outra coisa para fazer. É muito cansativo para as pessoas, porque o cérebro, imagina um motor, que ele tem todas as peças encaixadas e ele funciona de uma determinada forma. Eu não estou dizendo que a pessoa ela tenha problemas mentais, mesmo se tivesse, não tem motivo para preconceito. Mas imagine que no cérebro DDA, uma dessas engrenagens, dessas peças, tem um funcionamento diferente, ou uma placa de computador que funciona. Só foi montada de uma forma diferente. Então,
os componentes respondem de uma forma diferente aos comandos. Assim é o cérebro DDA. Ele não é melhor ou pior, ele só funciona de um modo diferenciado. Eu já falei, mas quando você se força a prestar atenção, gera um desgaste mental físico muito grande. Então, é comum após uma sessão de estudo a pessoa ficar com dor de cabeça ou se sentir exausta, enquanto a outra pessoa tá ok, suave. Mas para as pessoas que obtêm é muito cansativo, e não é só com relação a estudo, trabalho também. Tudo que exija muita atenção, dedicação, vai acabar sendo mais cansativo porque exige mais da pessoa. Agora vamos para os outros pontos, que são a hiperatividade e a impulsividade. A impulsividade no DDA é a reação automática. A pessoa não tem na hora um impulso que ela teve. Por exemplo, ela fez uma atividade e o professor falou que não estava bom, que tinha que refazer. Pode ocorrer que a pessoa fala, você não sabe de nada. Ela não lida bem com críticas e não filtra os impulsos e acaba que responde impulsivamente e age assim sem pensar. Outras características da impulsividade além de agir e falar sem pensar, a pessoa pode se tornar um pouco agressiva, desenvolver descontrole alimentar, gastar excessivamente, jogar demasiadamente ou usar drogas e falar demais. É quase regra que uma pessoa com déficit de atenção e hiperatividade. Importante focar que a impulsividade ela está mais voltada para o lado da hiperatividade também. Uma pessoa com DDA sem ser hiperativa, ela é impulsiva, mas quando ela tem essa hiperatividade, ela é mais impulsiva. Um exemplo de cada situação de agressividade. Por exemplo, a pessoa se irritou com uma coisa e aí ela fica muito irritada e uma pessoa vem tentar acalmar, ela acaba que pode sem querer bater na pessoa e depois se arrepender profundamente de ter feito isso, porque não foi por mal. Eu sei que foi uma agressão, mas não foi por mal porque agiu sem pensar e depois que já fez, percebeu o que não foi certo e aí fica se culpando por isso. O distúrbio alimentar seria o resultado da pessoa ela não saber lidar com as emoções e ela desconta em algo. Isso entra tanto nos gastos, quanto jogos, quanto o uso de drogas. Porque é o não pensar antes de fazer. Um ponto muito importante que aí não tem exatamente a ver com a tríade base, né? Mas pessoas que têm déficit de atenção, elas têm como adjetivo o muito. As emoções dela é muito. O que significa isso? Se tá feliz, muito feliz. Se tá triste, muito triste. Se tá bravo, tá muito bravo. É tudo ao extremo. E aí isso pode ser mal interpretado por parte das pessoas e elas serem tidas como agressiva, desatenta. De certo modo é verdade, mas não é exatamente culpa da pessoa porque é uma coisa involuntária. Mas também é tido como mal educado, sabe? Esses adjetivos pejorativos. É até bom ter tocado nesse ponto porque isso impacta na autoestima da pessoa. É uma criança que foi muito repreendida na sua infância e por isso ela cresce como um adulto que não confia em si mesmo e tem medo de tudo, duvida de tudo, porque passou a vida inteira a infância inteira, sendo criticada no caso de familiares e escolas que não sabem lidar.
Até porque às vezes a pessoa não é diagnosticada, né? Corretamente, é só tiro como uma pestinha mal criada. Mas enfim, sobre a hiperatividade. Ela pode tanto ser física quanto mental. A hiperatividade é mais fácil de ser identificada em crianças. Por quê? Porque criança, quando é hiperativa, ela não vai parar no lugar, vai mexer em tudo, vai quebrar coisas, não vai parar. É como se tivesse um flash voando pela tua casa, aprontando, deixando tudo de ponta cabeça. Na parte mental, ela não é tão clara quanto no físico, porque você consegue ver o resultado das ações. No mental, é um pouquinho diferente. Por quê? Porque a pessoa ela vai estar pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. São coisas intangíveis que você não consegue ver, mas na cabeça da pessoa ela vai estar super elétrica, imaginando 1 milhão de coisas. Isso se relaciona muito à desatenção. Ela fica pensando desatenta, né, na situação, e aí foca em outro, e aí ela fica agitada por causa disso, e aí não sabe lidar, e aí fica nervosa, e isso também entra na intensidade. Não sabe muito lidar com problemas. Porque quando a gente lida com um problema que já foi enfrentado anteriormente na vida, é acionado a memória fatual. No déficit de atenção, por causa da impulsividade, essa memória não é acionada. Então a pessoa entra em desespero. É como se todos os problemas fosse a primeira vez que ela estivesse enfrentando e fosse um problema impossível de resolver. Então, primeiro surta, sofre horrores e depois acha uma solução. Acho que de resumo são essas 3 coisas. É uma pessoa desatenta, hiperativa e impulsiva. Tem emoções muito acentuadas, sofre muito porque é mal interpretada. Tem problemas em se relacionar com outras pessoas. Isso por quê? Por causa da impulsividade e da hiperatividade, ela não tem muita noção de regras sociais, principalmente quando se trata de comunicação. Normalmente, uma pessoa com déficit de atenção, ela costuma falar muito. É super tagarela. E isso faz com que ela não saiba quando dar uma pausa para alguém continuar ou responder ou dar a sua opinião. Então, a pessoa fala sem parar. E muda totalmente de assunto e esquece que eu tava falando, depois volta. Eu acho que é isso, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem no direct que eu posso fazer vídeos explicando melhor e mais detalhadamente sobre aspectos. Esse foi bem resumido. Espero que vocês tenham gostado.